E é muito bom estarmos na casa de Deus e principalmente no meio da semana, onde nós aqui viemos para buscar forças a Deus, pedir forças a Ele para continuarmos até chegarmos ao final dessa semana, para no sábado nos encontrarmos aqui. Grandes são as lutas que os filhos de Deus enfrentam nestes últimos dias. Provações por todos os lados. Não há uma só alma que não sofra. Não há uma só família que não necessite da ajuda de Deus. Sábado, ao estar sentada aqui na igreja, eu prestava atenção ao sermão que o irmão Renato Braff fazia e eu me emocionei. Confesso para vocês que me emocionei muito. Sabe por quê? Eu comecei a lembrar da minha infância e lembrar de um pai e de uma mãe que educaram os 5 filhos no caminho do Senhor. E não eram momentos fáceis na vida deles, momentos difíceis, mas a mão do Senhor estava protegendo o nosso lar e guiando os passos. E eu dou graças a Deus por um pai que soube educar os filhos nos caminhos do Senhor, por uma mãe que cuidava da gente, que dizia para nós que Deus era tudo em nossa vida, que nós não precisávamos nos preocupar com nada, porque Ele estava cuidando de nós. E é isso que nós precisamos sentir a cada dia, essa necessidade de buscarmos ao nosso Salvador. Eu creio num Deus que não está distante de nós, num Deus que ouve as nossas preces, num Deus que se preocupa conosco, sabe das nossas necessidades e se interessa por cada um de nós. Nesta noite eu gostaria de falar para vocês, não é bem um sermão, eu gostaria de testemunhar sobre muitas coisas que aconteceram na vida da minha família e em que eu vi a mão de Deus atuando em nosso lar. Eu venho de uma família pobre só de dinheiro, mas de alegria, de cuidado paternal, disso nós éramos ricos. Meu pai, como vocês viram ali, já tem 80 anos de idade. Papai veio de Recife, a mamãe também. E os dois foram para o Rio de Janeiro e começaram a vida formando a família. E lá tiveram 5 filhos, dos quais eu sou a segunda. A primeira mulher, mas a segunda filha. E nós éramos muito pobrezinhos. Morávamos num morro conhecido lá no Rio, no bairro da Tijuca, um morro chamado Morro do Borel. É ali onde começou o Comando Vermelho, vocês já devem ter ouvido alguma coisa na televisão. E a nossa infância foi uma infância cercada assim, de muitas dificuldades, de nós presenciarmos muita violência, tráfico de drogas e coisas daí para frente. Mas o papai e a mamãe sempre diziam que nós tínhamos um Deus que protegia a nossa casa e protegia a nossa família. E por sermos muito pobres, papai e mamãe tinham que trabalhar para sustentar a casa. O papai trabalhava numa loja chamada Imperatriz das Sedas e ele montava os móveis que eram vendidos nessa loja. E a mamãe trabalhava como empregada doméstica, excelente passadeira. Às vezes eu olhava a roupa que a mamãe passava e dizia assim, nossa, parece que veio do tintureiro, mãe. Muito caprichosa. Uma pernambucana muito dedicada ao lar. Porém, ela tinha que trabalhar fora para ajudar o papai a sustentar 5 filhos. Hoje em dia, para sustentar 1 ou 2, às vezes a gente reclama, para sustentar 5, vocês imaginam, né? E ele ganhava um salário mínimo e ela também. Mas uma coisa nós observávamos. O papai, quando saía de casa pela manhã, ele reunia os 5 filhos e dizia assim, orem a Deus. Lembrem que Papai do Céu sabe das nossas necessidades. Obrigada, querida. E Ele atende às nossas preces. E às vezes ele saía de casa e não tinha muita coisa para deixar de alimentação para nós. E eu aprendi a cozinhar desde cedo. Aos 9 anos de idade eu já cozinhava, porque minha mãe trabalhava fora e eu precisava cozinhar para os meus irmãos. Mas, às vezes ele deixava 2 ovos e eu tinha que fazer um milagre. 2 ovos para alimentar 5 irmãos. Mas eu disse assim, não, isso não é problema, para isso existe o omelete. E eu fazia omelete, fazia arroz, o que tinha em casa eu fazia milagre com aquilo ali. E o papai dizia assim, orem
porque não tem nada para o jantar. Orem durante o dia, agradeçam a Deus pelo que tem para vocês almoçarem e orem e confiem que o Papai do Céu vai ouvir as preces de vocês. E é muito engraçado, porque a gente passava o dia inteiro, a gente brincava, a gente aprontava, a gente era normal como qualquer criança. Mas vira e volta, não lembrava. Papai disse que era para a gente orar para ele poder trazer comida para o jantar. E a gente parava, orava e depois continuava brincando. Quando dava a hora do papai chegar em casa, a gente morava no morro. Vocês sabem o que é um morro? Já devem ter visto na televisão, pelo menos, né? A gente morava lá em cima, subia não sei quantos degraus até chegar na nossa casa. Aí a gente pegava na janela e ficava olhando. E a gente falava, se o papai vier com sacola, Deus ouviu a oração. Se ele não vier com sacola, a gente vai jejuar e o Papai do Céu vai fazer parar a dor na barriga quando estiver com fome. E a gente ria, a gente achava graça. E ficava, será que o papai já está vindo? Daqui a pouco a gente observava, lá vem o nosso velhinho. Ele sempre foi gordinho desse jeito que vocês estão vendo. Ele não passa de 40 quilos. Lá vinha o papai. E a gente ficava na expectativa. Quando olhava, ele vinha carregando uma sacola de cada lado. E a gente pulava de alegria. Deus ouviu as nossas orações. Papai está vindo com comida. E a gente descia o morro correndo para encontrar o papai lá no pé do morro para carregar as sacolas para ele não precisar carregar. E assim nós fomos crescendo, vendo Deus atender as nossas preces. Mas não foi só dessa vez. Várias e várias vezes nós vimos isso acontecer. Eu me lembro de uma quarta-feira, o papai tinha um costume, ele dizia assim, quarta-feira eu quero todos vocês na igreja, eu vou direto do trabalho e encontro vocês lá. E a gente dizia assim, tá bom pai, a gente vai, e a gente vai jantar na volta, pai disse assim, o Senhor há de prover o alimento. E a gente ia para a igreja, todo mundo ia para a igreja central, o papai não deixava a gente sentar com um coleguinha na igreja que dizia que a casa de Deus não era lugar para a gente conversar nem brincar, tinha que sentar os 5 ao lado dele, e nós sentávamos os 5 ao lado dele. E uma noite, nessa quarta-feira à noite, a gente estava ouvindo o sermão e a gente percebia que o papai estava quieto, pensativo. Vocês sabem o que tinha acontecido? O papai estava com o envelope de dízimo dele no bolso e ele só tinha aquele dinheiro do dízimo e ele não mexia no dinheiro do dízimo nem para comprar comida. Então ele estava sério porque ele certamente estava conversando com Deus. Deus precisava prover o alimento para nós, que a gente ia voltar da igreja com fome. E ele estava sentadinho e a gente sentado ao lado dele. E ele prestando atenção no sermão do pastor, que hoje é o juiz Sérgio Cavalier. Pregava muito bem e a gente sentadinho ao lado dele. De repente a gente viu uma pessoa chegar e enfiar-se no bolso do papai alguma coisa. E a gente começou a rir, porque a gente já sabia o que era. Deus está provendo alguma coisa. A gente não sabia o que colocaram no bolso dele, mas alguma coisa boa. E o papai foi atrás, levantou, viu só a pessoa, a mulher, indo sentar lá no último banco, e ele chegou lá perto dela e perguntou por que ela fez aquilo. E esta mulher disse assim para o papai, o Espírito Santo me falou que o senhor estava muito angustiado e que eu deveria ajudá-lo. Papai não teve nem a coragem de tirar do bolso ali da igreja para ver o que foi que ele enfiou no bolso. Voltou, sentou, assistiu o sermão, e no final do sermão ele foi procurar a mulher para perguntar para ela por que ela estava fazendo aquilo. Ele não estava crendo no que estava acontecendo. E ao chegar lá, o banco estava vazio. O lugar onde a mulher deveria estar sentada estava vazio. Ele perguntou para a pessoa que estava ao lado, você sabe dizer onde está a senhora que estava aqui do seu lado, que eu preciso falar com ela? Ele disse assim, aqui do meu lado? Do meu lado? Não tinha ninguém sentado aí. E o papai disse assim, mas essa mulher foi lá na frente, colocou alguma coisa no meu bolso e eu queria falar com ela. Eu disse, não tinha ninguém sentado do meu lado, irmão. Ele voltou, sentou no cantinho, assistiu o culto. E ao chegar em casa, nós dobramos o joelho com o papai para agradecer a Deus. Aquela mulher tinha colocado uma importância boa no bolso do papai, que daria para a passagem dele, acho que até o final do mês, e para comprar comida. E mais uma vez, nós aprendemos que Deus não é indiferente às nossas necessidades. Amém. Leiam o que se encontra em Salmos 40, versos 17. Salmos 40, versos 17. Vamos ler. Contudo,
Eu sou pobre e necessitado, mas tu, ó Senhor, cuidas de mim. É maravilhoso nós vermos o quanto Deus se preocupa com seus filhos e o que Ele está disposto a fazer pela nossa família, pelos nossos filhos. Uma outra ocasião, nós fomos para a igreja no sábado com o papai. Naquele sábado ele não tinha nada para deixar em casa de comida. E nós assistimos o culto com ele e voltamos para casa. Ao chegar em casa, nós dissemos: papai, e agora? E agora, pai? Minha barriga está doendo. Ele disse: não se preocupem, vamos ajoelhar e vamos orar a Deus. Deus há de providenciar, fazer alguma coisa. E nós ajoelhamos com o papai, oramos e ficamos em casa. Não passou muito tempo, alguém bateu a porta da nossa casa. E quando nós fomos abrir, era a irmã Ruth. Era a primeira vez que ela estava vindo em casa. E a gente ficou pensando: mas como é que a irmã Ruth conseguiu chegar aqui? E ela disse assim: eu vim perguntando onde é que morava o seu Ismael, que tem 5 filhos, é pernambucano, e todo mundo foi dizendo: sobe mais um pouquinho. E ela ia perguntando até que ela chegou lá em casa. E a irmã Ruth chegou em casa com pães, com roupa e com uma porção de coisa que a gente precisava. Nós sentíamos como criança que a nossa igreja, a Igreja Central do Rio, era uma igreja acolhedora. As pessoas gostavam muito do papai, da mamãe e de nós crianças. Nós éramos muito educadinhos. O papai e a mamãe diziam: vocês se comportem na igreja, porque senão em casa nós vamos conversar. A igreja é a casa de Deus e não é lugar para brincar. E a gente era educadinha, a gente sentava do lado dele para não sentir tentação de brincar, nem conversar, e ali nós ficávamos. Essa irmã Ruth, é interessante falar nela. O papai, eu falei para vocês que ele trabalhava na Imperatriz das Sedas, lá no Rio de Janeiro, né? E quando ele foi trabalhar lá, foi o primeiro e único emprego lá no Rio de Janeiro. Ele trabalhou lá até se aposentar. Ele tinha um chefe chamado Irmão Álvaro. E o Irmão Álvaro gostava do papai trabalhando com ele. O pessoal até encarnava. Encarnava é um termo que o carioca diz, que eu não sei um similar para usar. O pessoal fazia brincadeiras, acho que é isso, né? E dizia que os dois eram Cosme e Damião, porque eles só trabalhavam os dois juntos. O chefe gostava do papai. E o papai falava da Bíblia para ele. O papai começou a dar estudo bíblico para o Irmão Álvaro. E aí, o Irmão Álvaro aprendia as coisas que o papai estudava com ele na hora do almoço. Eles abriam a marmitinha, comiam, o papai dava estudo bíblico, e ele chegava em casa e passava o estudo para a esposa dele, para a irmã Ruth. No fim, quem se batizou primeiro? A irmã Ruth e os 2 filhos. E depois o Irmão Álvaro se batizou. Mas o interessante é que eles 2 trabalhavam juntos, eles se batizaram, mas eles continuavam trabalhando no sábado. E oravam a Deus, pedindo a Deus que operasse um milagre para que eles pudessem guardar o sábado. O papai tinha 5 filhos para sustentar. E ele gostava do patrão dele. O patrão dele era um árabe, o Dr. César. E os 2 oraram juntos, pediram para a gente também orar em casa, que eles iam tomar coragem, iam chegar com o Dr. César e pedir o sábado livre. E a gente em casa orava e dizia assim: nossa, e se o doutor César não der o sábado para o papai e para o Irmão Álvaro? E a mamãe dizia assim: olha lá, Ismael, Ismael, você tem 5 filhos para sustentar. E o papai dizia assim: mulher, calma, eu vou orar primeiro e vou lá falar com o doutor César. E os 2 tomaram coragem e foram. E quando eles chegaram para o doutor César e pediram o sábado, o doutor César disse assim: Ismael, fique com seu Deus, que eu fico com o meu dinheiro. Mas o papai disse assim: mas doutor César, nós precisamos guardar o sábado. Nós conhecemos o Deus que guarda o sábado, que diz que nós devemos guardar o sábado, e nós queremos ser fiéis ao nosso Deus. Aí ele virou e disse assim: tá, e se eu precisar de vocês 2 para trabalhar um domingo, um feriado, e aí? Ele disse: prontamente nós viremos trabalhar. Ele olhou para os 2 e disse assim: tá bom. Vocês, a partir de hoje, vocês terão o sábado livre. E os primeiros funcionários da Imperatriz das Sedas a ter o sábado livre foi o papai e o Irmão Álvaro. E eu fico pensando, será que Deus não se preocupa com as pequenas necessidades que nós temos? Será que Ele não sabe das nossas lutas, as lutas que nós enfrentamos? Claro que sabe. Mas nós precisamos orar para habilitar-nos a receber
estas bênçãos nós precisamos pedir. E Deus honra os seus filhos, aqueles filhos que o buscam, que pedem a Ele, que confiam nele, confiam de que Ele pode ajudá-los. Bem, abra a Bíblia de vocês em Salmos 72, verso 12. 72, Salmos 72, verso 12. Pois Ele livrará ao necessitado que clamar, como também ao aflito, ao que não tem quem o ajude. Deus está atento e se nós clamamos a Ele, pedimos ajuda a Ele, Ele está disposto a nos ajudar. Bem, irmãos, talvez vocês estejam pensando, sim, mas a necessidade de vocês era só comida, era roupa? Não. A gente precisava de ajuda na nossa casa também. Nós morávamos numa casa muito pobrezinha que não era de tijolo. Eu acho que o termo é enchimento. Enchimento. São madeiras ripas colocadas e enchia de barro naquele lugar para fazer a parede. E eu lembro de quantas e quantas vezes começava aquele temporal no mês de janeiro e a gente, todo mundo juntinho perto do papai e da mamãe, e a gente via aquele barro cair, desmanchar, cair e ficar só as ripas e um frio, e a gente ficava agarradinho no papai e na mamãe para esquentar, os 5 filhos. E a gente orava e dizia: Senhor, ajuda o papai para ele poder construir a nossa casa com tijolo. E era tão engraçado, porque a mamãe dizia assim: Ismael, esse mês nós vamos separar para comprar tijolo. O papai dizia assim: mas como, Dedé? E a comida das crianças? Eu não quero saber. O pedreiro é você e nós vamos começar a construir. E aí ela comprava, um mês ela comprava tijolo, no outro mês ela comprava areia, no outro mês ela comprava cimento. E aí, quando tinha todo o material, a gente já começava a ficar preocupado. Lá se vai o nosso passeio. A gente era pobre, mas era feliz. A gente passeava a pé. Papai subia com a gente para o alto da Boa Vista. E a gente dizia assim: pai, é a pé? É. Temos que exercitar as pernas para ficar robusta. Vocês sobem a escada do morro, agora tem que subir para a gente ir para o alto da Boa Vista. E a gente subia com ele. Chegava lá, ele dizia assim: sabe o que nós vamos fazer? Vocês vão tomar banho aqui. Tinha um lugar onde o pessoal, os turistas iam ver aquelas águas da cachoeira, e ali a gente tomava banho. Tomava banho. Às vezes ele levava umas bananas, dava uma banana para cada um, e a gente voltava para casa feliz da vida. E quando a mamãe começava com essa história de construir casa, a gente dizia: lá se vai nosso passeio. Ela dizia assim: este domingo Ismael vai levantar uma parede. E a gente pensava: sobrou para nós. Ela comprava os tijolos, como a gente morava lá no morro, eles deixavam no caminhão lá embaixo o tijolo. E quem é que tinha que carregar? Os 5 filhos. Os 5 filhos. E ela dizia assim: o Elias, que é maior, Elias carrega os 3, Eliasi carrega 2, e assim ia, né? E a gente subia o morro com os tijolos, e quando chegava no final de semana, a gente tinha que ficar lá ajudando o papai. O papai levantava a parede e colocava o prumo, e a gente doido para passear. E a mamãe dizia assim: Ismael, a nossa casa tem que ficar pronta, a do céu já está pronta, mas essa aqui ainda não. E a gente ficava bravo, mas a gente sabia que a mamãe tinha razão. Mas era gostoso, e assim a gente foi crescendo. Com toda a necessidade, com toda a pobreza, mas a gente era feliz. Era feliz porque a gente servia um Deus, a gente amava o nosso pai e amava a nossa família. E à noite, papai, quando chegava cansado do trabalho, não pensa que a gente ia para frente da televisão ver novela, não. Sabe o que o papai dizia? Nós vamos comer e vamos todo mundo estudar a Bíblia. E era sagrado aquilo. A gente não tinha uma sala assim com sofá, como vocês têm em casa, como hoje eu tenho. A gente ia todo mundo para a cama do papai e da mamãe, sentava todo mundo, e lá a gente tinha que repetir os 10 mandamentos, quantos versículos tem a Bíblia, quantos capítulos, estudar a lição de escola sabatina, mas era sagrado. Não se dormia em casa sem se fazer o culto. De manhã não dava para ser feito, porque ele saía de casa e a gente ainda estava dormindo. Quando a gente acordava, o papai já tinha ido. Mas à noite, quando ele chegava, o culto era sagrado. E eu ficava pensando: o Deus que vê a nossa pobreza, vê a nossa necessidade,
Se a gente dobra os nossos joelhos, se a gente clama por ajuda, será que Ele atende? Atende, irmãos. Atende. E eu pude ver meu pai e minha mãe educar os 5 filhos num ambiente que era completamente desfavorável a uma boa educação. Nós víamos os jovens usarem drogas ali no morro, fazerem assaltos, mas o papai dizia: nós servimos a um Deus, somos testemunhas desse Deus a quem servimos. Nós não podemos fazer essas coisas que eles fazem. Eu me lembro um dia que eu estava indo para a igreja com o papai, e quando nós estávamos descendo o morro, chegamos já quase perto da pracinha, um assaltante chegou, colocou a arma no papai e disse que era um assalto. Naquela hora eu gelei, e o papai estava tranquilo, tranquilo. De repente um outro comparsa dele desceu e disse assim: rapaz, não mexe com ele não. Esse homem é especial, não mexe com ele não. Ele mora lá no morro e ele serve a um Deus, não mexa com ele. Aí o ladrão pediu desculpa para a gente e deixou a gente seguir. E nós fomos para a igreja. Essas pequeninas coisas que nós como crianças víamos acontecer, servia para fortalecer a nossa fé. Éramos crianças, mas a gente aprendia através dessas coisas que a gente via. E esses cultos que eram feitos em casa, essas lições que o papai e a mamãe nos davam, nós guardávamos em nosso coração. Quando eu fui ficando adolescente, eu orava a Deus e dizia assim: Senhor, eu queria estudar num outro lugar. Eu queria, Senhor, ir para um colégio interno, mas eu sou pobre, como é que isso vai acontecer? Eu sentava em cima, agora a nossa casa já era de tijolo, já tinha laje. Eu sentava em cima da laje e ficava olhando para a montanha que tinha bem em frente, e eu ficava conversando com Deus. Senhor, não é que eu quero ser doutora, nada não, eu só quero sair do morro. Era assim que eu falava. Eu só quero sair do morro, Senhor. Até que eu ganhei uma bolsa de estudo e fui estudar. Fazia a 8ª série numa escola adventista. E lá eu cantava, eu dava testemunho. E eu gostava daquelas coisas. E ali, todos os meus coleguinhas eram filhos de funcionários do Hospital Silvestre. No final do ano iam para o IASP. E alguém veio me dizer: você sabia que você vai para o IASP também com a gente? Eu disse assim: como? Meu pai é pobre, minha mãe também, não dá para ir não. Você vai ganhar uma bolsa de estudo para ir para o colégio. E foi assim que com 16 anos eu fui estudar no IASP e fui me preparando. Outra coisa que eu me lembrei quando o irmão Bravo estava pregando sábado, era algo que meu pai e minha mãe ensinavam para a gente quando era pequeno. Eu já estou terminando, irmãos. A gente fazia trabalho missionário. O papai dizia assim para a gente: vocês precisam aprender a respeitar os idosos. A gente ficava assim: pai, não se preocupe com isso não, quando o senhor ficar velhinho a gente vai cuidar do senhor e da mamãe. Eu disse assim: não, mas vocês precisam ver como é que vivem os idosos. Papai levava a gente para um asilo lá em Vila Isabel. Todo sábado à tarde, papai levava a gente para o asilo. E lá no asilo, a gente tinha que fazer alguma coisa, não era só olhar os velhinhos e dar beijinho, não. Ele dizia assim: Elias, que é o mais velho, vai passar os slides. Era uma maquinazinha que passava um slide para cá, depois virava. Vocês conhecem, né? Mas você sabe o que é, né? Lívia também, né? Não sei se vocês conhecem, na minha época era isso que tinha. E aí, meu irmão contava historinha para os velhinhos, passando os slides. Eu gostava de fazer cartãozinho. Então, durante a semana, o papai dizia assim: escreva cartõezinhos para entregar para os velhinhos no sábado. E a menorzinha de casa era minha irmã Eliana. Então, a Nana é que ficava responsável de entregar e perto de cada velhinho entregar o cartãozinho. O papai dizia: vão, deem um beijinho neles e digam que Jesus os ama. E todo sábado a gente fazia esse trabalho missionário. Aquilo fazia um bem tão grande para a gente. Quando voltava para casa, papai dizia assim: Jesus diz na Bíblia que tudo que a gente fizer a uma pessoa, um copo de água que a gente dá, um alimento, é como se a gente estivesse fazendo a Ele. E era assim que ele ensinava de maneira bem prática o que nós deveríamos fazer. Quando eu estava, antes de ir para o colégio, mais ou menos com 13, 14 anos, eu disse para o papai: pai, agora eu quero ir para o presídio. Que isso, menina? Que presídio? Fazer trabalho missionário. Na Bíblia não diz que a gente tem que visitar quem está preso, tem que ir no hospital, tem que ir no asilo. A gente já foi no asilo. E aí eu comecei para o presídio Frei Caneca, junto com a irmã Nájila Bechara. Vocês já ouviram falar da irmã Nájila Bechara? É a esposa do pastor Assad Bechara. Ela tocava piano e eu ensinava o corinho para os detentos. Minha mãe ficava com os cabelos em pé. Eliasi, minha filha, lá é perigoso. Eu disse: Deus vai cuidar de mim, mãe.
não se preocupe. E eu não vou sozinha, vai uma porção de gente da igreja. E eu ia todos os sábados fazer trabalho missionário na cadeia. Eu fico pensando, hoje em dia, o que falta para as nossas crianças, para os nossos jovens aprenderem a amar, a ajudar o próximo a fazer as coisas? Será que nós, como pais, não precisamos dar o exemplo? Ao lado da minha casa, no morro, morava uma senhora que tinha uma porção de filhos. A mamãe dizia assim para mim: Eliazinho, quando você terminar o seu serviço, vá na casa da dona Laurita e pergunte se ela precisa de ajuda. Eu ia lá: Dona Laurita, a senhora está precisando de ajuda? Oh, minha filha, você chegou na hora certa. Eu estou dando banho nas crianças. Enquanto eu dou banho num, você vai secando o outro e pondo roupa. E eu fazia isso. Ou então, ela estava dando comida para as crianças e eu já ia dando uma arrumada na cozinha para ela. E foi assim que meu pai e minha mãe nos ensinaram. Mas eu chorava, conversava com Deus e clamava. E eu não orei apenas 1 ano nem 2. Eu já disse para vocês que eu orei durante muitos anos da minha vida. Acho que uns 20 anos eu orei pelo meu esposo. E eu sabia que meu pai e minha mãe também oravam por ele em casa. Mas eu não desistia da minha família. Eu tinha certeza que Deus tem poder para transformar. Amém. O maior milagre que a gente pode ver não é Deus curar alguém de uma doença física, de um câncer, de uma outra doença qualquer. Eu acho que o maior milagre que pode haver é a transformação de uma vida. E Deus tem poder para transformar. As nossas orações chegam até o trono de graça. E Deus responde, às vezes sim, às vezes não, às vezes espera um pouco. Mas nós precisamos persistir em oração. Porque o nosso Deus não é indiferente às nossas necessidades. No Salmos 37, para finalizar, eu gostaria que vocês abrissem no Salmos 37. Eu gosto desse salmo e eu gosto de alguns verbos que a gente encontra nesse salmo. Salmos 37. Não vamos ler o salmo todo, só vou citar alguns porque tem esse verbo que eu quero ressaltar. Verso 3. Salmos 37, verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. No verso 4. Deleita-te no Senhor. O que é nos deleitarmos no Senhor? Se vocês abrirem no Salmos 40, verso 8, virem a página, Salmos 40, verso 8, diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade. A tua lei está dentro do meu coração. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos nos deleitar no Senhor. E no verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Eu conheci um corinho que me acompanha por toda a minha vida. Diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu vi algumas pessoas cantando, é sinal de que esse corinho acompanha muita gente. Depois do verso 5, no verso 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. É o que Deus deseja para você e para mim, que nós possamos confiar nele, nos deleitar nele, entregar o nosso caminho a ele, descansar no Senhor e esperar nele. Milagres poderão acontecer na tua vida quando você buscar a Deus de todo o teu coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nosso Deus ama a cada um de nós, ama a nossa família e deseja nos ver unidos. Ele deseja nos ver não só unidos aqui, mas ele deseja nos levar para onde? Você deseja estar lá, assim como eu, tenho certeza. E se nós fizermos a nossa parte em educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, buscarmos a ajuda dele a cada dia, ele por certo haverá
de ouvir as suas preces e haverá de abençoar a sua família. Eu desejo de todo o coração que Deus possa estar em seu lar, que Deus possa usar de sua misericórdia e nos dar força, como diz no Salmos 86, versículo 6, para que nós andemos em seus caminhos e no final de nossa vida possamos ter a certeza de que fomos criados por Deus e estaremos com Ele eternamente. Que Deus bendiga cada um de nós, que Deus nos abençoe e que nos faça sempre lembrar que somos dele, pertencemos a Ele e que devemos seguir. Está muito próximo o dia em que o nosso Mestre virá nos buscar. Que estejamos prontos quando Ele vier. Que Deus nos abençoe.